Pois bem, vamos continuar aquela parte que não foi possível concluir bem a mensagem. Porque Deus deixou Adão no deserto, né? Eu comecei a falar nesse tema, né? Porque Deus não deixou Adão no deserto. Porque Deus deixou Adão no deserto, exatamente, né? Bem, meus irmãos, você que está vindo agora, essa aqui é uma sequência da mensagem anterior, porque eu cortei o vídeo, né? Aí eu vou ter que continuar a mensagem. Vamos lá. Existem as 10 palavras que foi dada a Moisés, e essas 10 palavras eu vou dizer assim, elas são o segredo do homem. Nela está como o homem pode existir na presença de Deus e ser o homem que Deus quer que seja. Tá bem? Ela é assim mais ou menos um programa também com definições diferentes, mas com o objetivo de alcançar o homem dentro de si, o homem no seu coração. São as 10 palavras. Inclusive eu já pedi para você, né, usar elas para acender o Adão que existe em você. Você assistiu esse vídeo? Se não, assista lá e veja a orientação que dou a princípio para avivar o Adão que há em você. Então, na segunda palavra, na segunda enunciado, né, no segundo enunciado, mostra a razão pelo qual Adão não foi criado num ambiente paradisíaco, num ambiente cheio de coisas, de vida, de cores. Ele tinha que estar realmente no deserto. O segundo enunciado, vou só repetir para os irmãos. Qual é o segundo enunciado? Não terás outros deuses diante da minha face. Não farás para ti ídolos, nem imagem de tudo que há no céu em cima, na terra embaixo e nas águas embaixo da terra. Não deves te curvar diante delas e nem servi-las. Esse é o segundo enunciado. Então, esse segundo enunciado é crucial para Adão. Ele entendeu mesmo que nada que é criado no céu em cima, na terra embaixo ou nas águas embaixo da terra deva receber sua adoração, deva receber a sua atenção prioritária, né? Ele tem que entender que todas essas coisas elas existem, mas não quer dizer que devem ser adoradas. Porque Deus o proíbe. No momento que Adão foca seu coração nas coisas terrenas, né, ou celestiais, presença de anjo diferente, ele passa a praticar idolatria. Então Deus é crucial em colocar este como segundo mandamento, porque esse é a maior armadilha do ser humano, que é as imagens, né? As imagens, elas desvia o coração do homem do seu verdadeiro Deus, tá bem? Aí vamos para o primeiro enunciado. Primeiro enunciado, o que tem a ver com Adão? Mas tem a ver sim, você vai entender. Esse primeiro enunciado, Deus diz assim: eu sou o Senhor teu Deus. Ponto final. Eu sou o Senhor teu Deus. Ponto final. Então Adão, aqui o foco aqui é ele e seu Deus. Ele, o Adonai e Elohim. Esse é o ponto final. Para ele, o importante é Adonai e Elohim. Esse é o importante, né? Eu sou o Senhor teu Deus. É isso que ele tinha que aprender. Então, para que nada distraia a atenção de Adão e se foque no espiritual, o Senhor colocou ele no deserto, para que não visse nada que o distraísse, nada que chamasse sua atenção.
a não ser o deserto, né? Nem animal, nem som, nem nada. Isso nos ensina o que, irmão Joyce? Ensina que nós temos que ter nosso momento com Deus. O Senhor Jesus nos ensinou que você tem que entrar no seu quarto para orar ao seu Pai que está em secreto. Você tem que ter seu momento com Deus. Você tem que ter um momento com seus amigos, com seus irmãos, com a sua família. Mas você tem que ter um momento que você tem que estar com o seu Deus, tem que estar orando ao seu Deus, tem que estar buscando o seu Deus, no oculto, no invisível, dentro de você. Você tem que ir para um deserto. E o deserto é dentro de você. Tá certo? É dentro de você. Então você tem um momento com as pessoas, você tem um momento com os seus amigos, você tem um momento com a sua família, mas tem um momento que você diz, olha, eu vou agora me isolar, pois eu preciso falar com o meu Deus. Tá bem? Aí você vai falar com o seu Deus. E o que é que você vai encontrar quando você fecha os olhos? Na hora que você vai falar com o seu Deus, o que é que você vai encontrar? Um deserto, uma escuridão dentro de você. Fechou o olho, está escuro. Mas é ali que você vai falar com o seu Deus, tá certo? É ali que Deus vai falar com você. É ali que você vai ver o sobrenatural. Eu não acredito que Adão via escuro, porque ele tinha visão muito maior. Ele enxergava muito além. Ele estava na presença de Elohim, né? Ele como Adão, né, que ele era, né? Então ele via muito mais do que a gente vê hoje, né? Mas a gente também pode chegar a ver o que ele via, tá bem? Nada é impossível para Deus. Então, essa é a razão principal, foi da vida com Deus, que Adão tinha que encher a sua vasilha de azeite, para ter luz na sua alma, no seu coração, e ouvir as palavras do Senhor, porque naquele momento ali ele estava predisposto a ouvir, porque Deus deu a ele orientação, Deus deu a orientação para ele estar de pé, vivo. Não pense você que Deus só deu aquela orientação, não coma da árvore da vida, árvore da morte, árvore do bem e do mal. Não era só essa orientação não, tá? Vamos ver já um texto da Bíblia. Pois bem, aqui em Gênesis capítulo 2, nós vimos que Deus plantou um jardim e ele teve a oportunidade de caminhar por todo aquele jardim, né? Porque a partir de agora começou a surgir imagens de seres vivos, vegetais que começaram a brotar da terra, vegetais que vão virar arbustos, vegetais que vão virar plantas frutíferas, trepadeiras, plantas que rastejam, plantas que sobem, crescem verticalmente, viram árvores. Adão começa a trabalhar em toda aquela região que é chamado Jardim do Éden, né? E não chegou lá, o jardim estava pronto não, ele foi acompanhar o nascimento do jardim diante dos seus olhos. Ele se emocionava com o desenvolvimento de tudo, a mudança da paisagem que aquilo estava trazendo. E a sua presença no jardim era fundamental. Eu digo, era fundamental para o crescimento daquelas plantas, porque Deus estava com ele e ele representava a Deus. Onde ele botasse os pés, a palma dos seus pés era abençoada. Isso está na Bíblia. Onde ele pudesse as suas mãos, era abençoado. Ele é a fonte das bênçãos, igual você. Você que estuda a Bíblia, você é fonte de bênção na sua casa, no seu lar, no seu trabalho. Não temas, onde você põe os seus pés, onde põe suas mãos, sai bênção de você, se você é um homem que tem união com Deus. Mas vamos ver o que aconteceu mais, tá? Até então, Deus plantou o jardim. Aí, o versículo 9 diz assim: E Adonai, Elohim, o Senhor Deus, fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e árvore da vida no meio do jardim,
e árvore da ciência do bem e do mal. Aqui, aí apareceu apareceu aquelas árvores poderosas no meio do jardim, né? Deus foi criando muitas árvores, muitas plantas mais bonitas, dando flor, né? E o vento fazendo a pólen, né? Polinização, para que houvesse frutos, né? E ele foi acompanhando tudo, meu Deus do céu. E ele viu também essa árvore da vida nascer no jardim do Éden. Ele viu ela nascer e também viu nascer a árvore do bem e do mal. Ele não comia nada, mas ele viu tudo se transformar, virar árvore, né? Mas Deus avisava ele, ó, essa aqui é a árvore da vida, essa aqui é a árvore do bem e do mal. Agora veja só o que diz o texto na sequência, né? Se, como elas estavam desenvolvendo, ainda não tinha dado fruto, Deus não disse a ele que você não deve comer, porque ele não comia nada. Ainda não havia dado a ele a ordem para comer, só para ver crescer, só para desenvolver. Quem o mantinha vivo era Deus. Olha como é diferente essa visão, né? Vamos ver o que acontece na sequência. A Bíblia está explicando tudo. Diz assim: e saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Pronto. Você vai ver aqui que à medida que ele andava pelo jardim, ele viu também esse rio que saía do meio do jardim, né? Que regava o jardim. Ele entendeu isso. E ele foi caminhar, porque quem conhece rio caminha para saber para onde vai esse rio, para onde vai. E ele foi caminhando, e viu que ao caminhar ele viu várias divisões. Braços para um lado, para o outro. 4 braços. Então eu acredito aqui que nesse momento, Adão, por uma curiosidade que o homem tem de caminhar, de andar, de ver, conhecer a geografia do lugar, ele teve que se afastar um pouco do jardim. Enquanto o jardim crescia, enquanto o jardim desenvolvia, ele caminhou sobre esse local para conhecer esses rios, esse rio e esses outros rios. E a água era muito boa, provavelmente, não era turva, provavelmente era uma árvore muito cristalina, muito pura. Bom, diz assim a leitura: o nome do primeiro rio é Pison. Quem deu esse nome a esse rio, hein? Pison, que é o que rodeia a terra de Havelá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica, né? Ele teve que caminhar para ver essas coisas. E o nome do segundo rio é Guion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Idequel. Este é o que vai para a banda do oriente da Ásia. E o quarto rio é Eufrates, né? Eu acredito que nesse momento que Deus faz ele andar sobre esse caminhar, Deus vai caminhar, ele vai caminhando, vê esses braços de rio. Ali ele recebe informação com o nome desse rio, tá? Pison, Guion, né? Eufrates e vamos lá, Pison, Guion, Idequel, que é o tigre, e por último Eufrates. Ele vai fazer uma caminhada muito longa, eu acredito de dias, né, para conhecer o caminho desses rios, né? Então aí você vai ver aí que à medida que Deus vai desenvolvendo, que Deus vai explicando o que vai acontecendo, ele também vai participando, ele vai interagindo com a ação. Ele vai conhecer o nome desses rios. Tá certo? Então ele se afasta
nesse momento do Éden. Ele vai mais para longe. Talvez a vontade dele é ir para mais longe mesmo. Já fazia dias que ele estava caminhando. Ele se sentia só? Não, porque tinha um momento que ele estava com seu Deus. Tinha um momento que ele falava com seu Deus. Tinha um momento que ele estava com seu Deus. Mas ele estava vendo as transformações. Ele estava vendo as magnitudes de Deus em construir um jardim e criar rios, um rio que vira vários rios. Então ele estava, vamos dizer assim, fazendo um reconhecimento, avaliando o tamanho do poder de seu Deus neste mundo que está sendo criado. Isso tudo vai constituir dentro dele informações para a sua alma. A segurança de quem é o seu Deus, como é o seu Deus, o controle que ele tem neste mundo físico, né? E sendo ele do mundo do espírito, né? Porque Adão é mais espírito que carne. Mas ele vai vendo como é que Deus é tão poderoso na formação e transformação do espírito em matéria. Formação de rios, cachoeiras, como ele pôde perceber aqui, tá certo? Muito bem. Bom, como eu imagino aqui, ele estava longe, já longe do Éden. Aí o que acontece? Vamos ver o versículo 15. Olha como é interessante o versículo 15. E aí você vai ver que entra em harmonia com a Bíblia, com o versículo anterior. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden. Pela segunda vez, Deus usa esse termo, e tomou o homem e pôs no jardim do Éden. Voltando aqui para o versículo 8, que diz que o Senhor plantou um jardim do Éden, e diz assim, e pôs ali o homem que tinha formado. Colocou o homem que havia formado. Neste momento agora, devido às suas caminhadas, o tempo que ele durou, isso aqui nós não sabemos. Eu acredito que as plantas estavam crescendo naturalmente. Já havia passado meses dele andar e caminhar pelaquela região, meses distante do Éden. O que acontece? Aí, e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden pela segunda vez. Então, talvez chegue um determinado momento, depois de ter passado muitos dias, e é bom que se entenda que esse passado muitos dias para Adão não tem assim um certo valor, porque morrer ele não estava morrendo, não havia morte para ele. Ele estava vivendo no mundo que o Senhor o colocou. Agora Deus quer que ele volte para o jardim, porque aquela coisa que Deus tinha começado, aquele momento que Deus tinha iniciado a plantação, agora virou floresta, virou árvores, estava cheio de frutos. Então foi muitos dias mesmo que Adão esteve fora do jardim, depois de ter dado início à plantação. Agora ele já estava cheio de frutos, vamos dizer assim, produzindo. Já era irreconhecível o ambiente. Viu? Aí Deus agora toma Adão, venha para cá, e levou ele para o jardim, colocou ele lá dentro. Tá certo? É interessante essa visão que a Bíblia está nos mostrando, né? Porque nós temos pressa de ler. A gente lê com pressa e não foca nas coisas que de um trecho para outro há assim um período longo de tempo, né? Diz assim, e tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim. Versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo... Agora que as coisas mudam.
agora o Senhor vai parar de estar dando sustentação para o seu corpo com a luz que vem de dentro. Agora veja bem como muda a situação. Deus ordena, Deus dá ordem ao Senhor Deus, ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. A recompensa aqui que Deus dá a Adão, né? Depois de dias e muitos dias, talvez até um ano ou 2 anos de crescimento de plantas, né? Eu acho que não foi uma semana, não. Da hora do momento do plantio para o momento em que as árvores já começam a produzir, provavelmente tem passado meses. É o tempo que ele andou muito sobre a terra, conhecendo toda a região, toda a geografia, os rios, os lugares, tudo ele foi conhecendo. Isso foi importante para o seu crescimento, porque mesmo que ele andasse por longe, ele continuava no deserto, porque só foi plantado as plantas no jardim. Fora do jardim não tinha plantação, ele continuava no deserto, né? E isso depois de ele ter passado um bom tempo no jardim, conhecendo as plantas, sabendo o nome delas e para que serve, qual é a importância, né? Ele soube da árvore da vida, ele soube da árvore do bem e do mal, ele ajudou, ele esteve lá, ajudou elas a crescer, né? Veja como é importante, por causa da sua presença, elas desenvolveram, né? Veja bem, agora Deus ordena Adão, nesse retorno, quando tudo já está pronto, quando tudo está desenvolvido, aí Deus dá essa ordem a Adão: olha, você pode comer livremente. Pronto, Adão ficou rico. Aí veio a fome, veio a vontade de comer, viu? Agora seus intestinos, seu fígado, seus pâncreas vai funcionar, viu? Agora vai funcionar. Ele vai, como é que vou dizer assim, o cheiro das coisas vai dar saliva para sua boca, a vontade de comer, ser atraído pelo cheiro, pela cor, pela forma daquele fruto. Tudo aí começa uma mudança muito interessante, né? Aí Deus diz: mas da árvore da ciência do bem e do mal, que ele já sabia qual era, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora vem a existência da morte, né? A ameaça da morte, né? Você vai morrer, porque ele já se habituou, já se acostumou com a vida no corpo, né? Embora seja um homem do espírito, um homem que vive no espírito, ele agora é rico, porque ele vive no espírito e vive com o corpo. E agora Deus dá a ele muitas frutas para comer à vontade, né? Mas Deus delimita, diz: olha, com esta aqui, a árvore do bem e do mal, que ele viu nascer, ele viu que ela crescer. No entanto, Deus não disse nada, mas agora Deus diz: olha, dela você não comerás, porque certamente morrerás, né? Então ele já sabia o que é morrerás. Isso eu não vou falar bem o significado da palavra morrer, né? Mas ele entende que deixaria de viver no seu corpo, né? O seu corpo morreria, ele separaria do seu corpo, né? E voltaria somente para o mundo do espírito, né? Mas aí tem outras coisas mais em conta para se falar, tá certo? Então aqui, esse é o momento, depois de meses no jardim, meses andando fora do jardim, né? Conhecendo toda aquela geografia, os 4 rios, que nasce do rio que nasce do único rio que atravessa o jardim e que rega o jardim. Toda aquela geografia Adão conhecia, mas estava faltando alguma coisa, né? E tomou o Senhor, tá? Então, por essa razão, a Bíblia cita 2 vezes que coloca o homem no Éden. A primeira quando Deus planta, e a segunda quando ela já está produzindo frutos, que ele chega lá
E agora que Deus autoriza ele comer. Olha só, por isso que a gente encontra na Torá uma palavra citada pelo Senhor Jesus. Deuteronômio, né? Vamos ler aqui já assim essa palavra, né? Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não deves comer. Deus deu essa ordem a Adão, né? Então você vai ver essa fase de Adão, que ele comia, só veio comer depois que as árvores começaram a produzir fruto, depois de meses. Foi quando Deus deu ordem para ele comer, autorizou e deu todos os alimentos. Então antes ele não comia. Então isso aqui é importante. Isso coincidentemente, né, está relacionado a uma das palavras do Senhor Jesus, Yeshua HaMashiach, aquele que os judeus não querem reconhecer como Jesus, mas ele enfatiza isso. Vamos pegar aqui a Bíblia para a gente ver. Pois bem, eu tenho aqui o Evangelho, um dos Evangelhos escrito por Matatias, que nós chamamos de Mateus. Ele fala no capítulo 4. No capítulo 4 ele diz assim: e tendo jejuado, versículo 2, 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Jesus teve fome, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. O tentador, o Satã, foi tentar Jesus depois de 40 dias que ele passou jejuando. Versículo 4, veja a resposta de Jesus. Ele, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Adonai. Tá? Isso está... diz aqui... está escrito, né? Isso está em Deuteronômio, tá? Que o homem não come, mas de cada palavra que sai da boca do Senhor é que ele vai comer, né? Vai viver. Então, essa palavra de Jesus, de cada palavra, mostra justamente o que sustentava Adão. Adão era sustentado pela palavra de Deus. A palavra de Deus era da vida e era o que sustentava Adão. Ou quando Adão ficava conversando com Deus, Deus o mantinha vivo, o sustentava, porque as palavras eram um alimento para Adão, né? Aí você vai ver, Jesus passou 40 dias sem comer, teve fome. Por que ele teve fome? Porque Deus deu ordem ao homem para comer. Então hoje o homem não pode ficar sem comer. Não vai querer ficar sem comer. Você vai morrer. Porque a ordem do Senhor é coma. A ordem de Deus é pode comer. Tá certo? Aí vem a fome. Porque é uma ordem de Deus. A única fonte de energia hoje para o seu corpo é o alimento. Agora, o jejum de 40 dias. Né? O jejum de 40 dias. Que Moisés teve 2 vezes. Elias teve 1 vez. E agora Jesus também 40 dias. Talvez outros também jejuaram 40 dias. A Bíblia fala que os judeus fizeram voto de jejum de 40 dias para matar Paulo. Qual é a importância dos 40 dias? 40 dias. É um limite. É um limite estabelecido espiritualmente por Deus. Até o máximo que você pode ir. Quando Deus ordena. Quando Deus ordena. No caso de Moisés, Deus ordenou. No caso de Elias, Deus ordenou. No caso de Jesus, também Deus ordenou. Né? 40 dias jejuando. 40 aí é a letra M, Maim, águas. Significa águas. Né? 40 também significa um período longo de descanso. A abundância de água vai nascer dentro de você. Mas não estou pedindo para você fazer isso. Estou mostrando para você que aconteceu no passado exatamente isso. Né? São 40 dias de muita água, muitas bênçãos espirituais virão sobre a pessoa. Mas só 40 dias, tá bem?
Por quê? Porque existe uma ordem de Deus. Você deve comer, se não comer vai morrer, viu? É a razão por que nós temos fome. Porque se Deus mudasse essa lei, né? Aí quer dizer, não teríamos mais fome. A fome nasce por ordem divina, tá certo? Então foi bom a gente entender isso aqui, que é justamente o que aconteceu com Adão, e ele estava só no jardim do Éden, e ele foi o primeiro a receber essa ordem sobre a árvore do bem, sobre a árvore do mal, sobre a árvore da vida. Tá? A árvore do bem e do mal é uma só, e depois a árvore da vida, tá certo? Então você vai ver aí que a história de Adão agora passa a ter uma robustez. Adão passa de fato a ser um homem, né, que viveu nessa terra por um longo período só, sem ninguém, falando apenas com seu Deus, sendo alimentado pela palavra de Deus. Eu posso citar também aqui, por exemplo, veja, além desses homens santos que eu falei, quando Israel saiu do deserto, eles caminharam, quando Israel saiu do Egito, eles caminharam pelo deserto, ficaram 3 dias sem comer, mas a fome, que é uma ordem divina, que tem que se alimentar, foi forte sobre eles, e eles começaram a resmungar por falta do alimento. Mas Deus precisava que eles tivessem aquele jejum forçado. Por quê, irmão Jorge? Para a natureza deles se manifestar. Os homens que eles são reais, se são homens carnais ou serão homens espirituais, serão homens que seguem o espírito ou homens que seguem o coração, né? Um coração deturpado, um coração que não tem fé, que não acredita que seu Deus é capaz de fornecer o que precisa para viver, né? A gente tem que entender isso, que nós servimos a um Deus que cuida de nós, tá certo? Às vezes você está passando por uma dificuldade na sua casa e não crê que ela vai mudar sim. Deus vai mudar o quadro. Você serve a um Deus vivo. E às vezes o seu problema, suas dificuldades existem para manifestar o quem você realmente é dentro de você para com o seu Deus, né? Meu irmão, eu poderia alongar mais aqui sobre a história de Adão, mas até aqui a gente viu que não havia mulher, não havia animais, só havia os vegetais, e Adão teve um período longo para que chegasse a esse ponto dele receber a primeira bênção espiritual da sua vida. Qual é, irmão Jorge? Qual é, irmão evangelista Jorge? A primeira bênção de Deus é: Adão, você pode comer livremente. De tudo que você viu crescer, é dado a Adão para ele comer, né? Com exceção de 2 frutas que o Senhor limitou. Essas você não pode comer, tá bem? Foi emocionante, né? A gente avaliar toda essa história de Adão e Eva. Mas eu vou querer continuar falando mais sobre ele no vídeo para frente, para a gente entender a formação da mulher. E aquela questão daquela mulher que os judeus ensinam, que talvez tivesse existido, a gente vai comentar sobre isso também, tá bom? Mas não deixe de dar seu like, tá bem? Olha aí, dê o like no nosso canal. Também procure falar com a nossa irmã Regiane, missionária Regiane, serva do Senhor, aqui na capital de Fortaleza, Ceará. Tá aqui o número do telefone dela, que eu coloco aqui na câmera, tá bem, ó? Isso! Grave aí, 55, mais 55 para quem mora fora do país, 85 9908 7897 91, né? 97 não, 91, tá? 91. Então fale com a irmã Regiane, ela vai lhe informar, né, o que você precisa fazer para fazer do grupo, que não estará aqui no canal, né? Vai ser feito vídeos, transmissão ao vivo por vídeos, tá? Através de um grupo do WhatsApp, tá bem? Faça parte desse grupo e vá crescer e desenvolver sua fé. Que Deus lhe abençoe e Deus prospere, e que essas
forças da natureza que estão se manifestando. Que Deus cuide para que não atinja você, tá bom? Amém?